Boa tarde, sejam bem-vindos. Esse é o nosso Arquidecor, programa sobre arquitetura e decoração. A cada semana um novo tema, convidados espetaculares. E hoje eu recebo a Andressa Perlingueiro e Simone Drular. Bem-vindas. Muito sobrenome lindo, né? Eu sou Thaís Fonseca, arquiteta. E hoje nós vamos falar sobre a beleza dos detalhes. Então, estão ligados que esse desfile aqui é só para mostrar o meu look, né? E aí, gostaram? Bem-vindas, obrigada pela presença de vocês aqui no programa, né? Simone, que eu já conheço há algum tempo, a gente, né, já se encontra de vez em quando aí na Têxtil. Conte um pouquinho quem é a Simone. A Simone é a mente curiosa e colorida por trás da Têxtil Tecidos. Ah, linda! Conte mais, assim, você é proprietária da Têxtil, né, com 18 anos de experiência no ramo de decoração, toldos, persianas, tapetes e têxtil, né? São muitos anos mesmo em decoração já. Primeiro com toldos, com persianas, depois com tecidos, com tapetes, principalmente tapetes orientais. E hoje envolvida esse mundo têxtil, que é uma delícia, que não tem rotina, porque os clientes querem composições com azul, com roxo, com marrom, com amarelo. São então, muitos pedidos, né? E dias completamente diferentes. É verdade, bem bacana. E Andressa, a gente, né, tá se conhecendo agora por causa do programa, a gente fez essa amizade aí. Me conte quem é a Andressa. Bom, a Andressa é designer de interiores, carioca, acho que durante o programa vocês vão perceber o meu sotaque, não tem jeito. E fiquei, durante 5 anos, fui sócia da B Designers e agora estou me lançando na carreira solo, à frente do Ampere Interiores. Legal, seu novo escritório então agora, né? Exatamente. Simone, conta pra gente um pouquinho o que é que a Têxtil oferece aos clientes, né? A Têxtil tem um mundo de tecidos, na verdade tudo que você precisar para a decoração da sua casa, seja o tecido para uma colcha, para uma almofada, para forrar o seu sofá, persianas, almofadas personalizadas, porque hoje é muito interessante, as pessoas estão respeitando os seus gostos. Às vezes a gente vê tecidos e composições em revistas, em outdoors, mas se a pessoa não se identifica, se ela quer aquela composição de cores, se ela quer uma mistura de estampas, esse respeito ao gosto do cliente está muito forte agora e eu acho isso o máximo. A gente tem casas completamente diferentes uma das outras e isso é muito legal. É verdade. A gente tem umas imagens aí da Têxtil, né? Umas opções de tecidos, né? Na verdade, realmente é um mundo de opções. Quando você chega lá, você se impressiona, né? Tem estantes com composições de cores. Milhares de bandeiras lá. Milhares. Dá para brincar. A gente entra num universo separado, paralelo ali, quando a gente entra na Têxtil. Dá vontade de ficar. É muito legal, são realmente muitas opções. Às vezes as pessoas devem ficar meio perdidos, né? Como é isso, assim, o auxílio da Têxtil com o profissional ou com a pessoa que vai ser profissional também? Existe esse Olha, apoio? Quando existe um profissional, que é ótimo, porque às vezes a gente não sabe os outros móveis que ainda não tem na casa, mas que vão chegar, as obras de arte. As composições, né? Exatamente. Os profissionais já têm tudo aquilo montado, então eles sabem o que não está ali, mas que vai chegar e que futuramente precisa ter harmonia daquele material ou daquele objeto. O que se adequa, o que não se adequa. É muito comum os profissionais irem lá fazer uma escolha prévia, porque, sinceramente, quando você solta o cliente naquele parque de diversões de cores, eles ficam muito perdidos. Na verdade, eu confesso, né, eu também frequento a Têxtil e eu costumo fazer isso, porque se deixar o cliente lá sozinho, ele fica muito perdido, ou se você também for com ele e não selecionar alguma coisa antes... Não tem como, a gente tem que pré-definir, exatamente, tem que pré-definir, especificar, deixar tudo já separado, porque senão a gente se perde na hora, a gente não, o cliente se perde com a infinidade de opções que tem lá. É verdade. Olha, eu tive um cliente que tinha
4 quartos e 2 salas. E ele chegou lá quando a loja abriu, 9 horas da manhã, e saiu 8 horas da noite. Jura? Foi o recorde. Quando a gente chegava nos quartos, que tinha que escolher aquele porta-travesseiro grande, o médio, a baguete, a colcha, a peseira, combinando com papel de parede, a cortina, a persiana e muitas vezes detalhes, tipo forrar a cúpula do abajur. Foi de 9 horas da manhã até 8 horas da noite. O dia inteiro. A gente providenciou almoço, lanchinho, uma ceia, mas foi o recorde. Para aguentar essa maratona. É uma maratona, né? Com certeza. E conte pra gente, Andressa, que tipo de projetos você faz? Eu trabalho com residencial, comercial e corporativo também. Todos os três tipos, Todos os três né? tipos. Trabalho e atualmente estou trabalhando bastante com comercial e com residencial. Mas com bastante experiência já também na área corporativa. Legal. Design de interiores, né? Design de interiores, exatamente. E me explica pra gente, eu li sobre você e fala sobre o Day Express, né? Sim, O que seria isso? Acho que é curioso as pessoas. Eu acho que é interessante falar sobre o Day Express. Na verdade, a intenção do Day Express foi conversando com uma roda de amigos, onde todos eles falavam: eu queria tanto reformar minha casa, mas eu não tenho paciência, porque imagina a obra, eu já morando na casa. E realmente é um transtorno, se a gente for parar para pensar, o transtorno que é você começar uma obra morando, né? Então, sabendo disso, eu comecei a criar alternativas, onde eu faço uma entrevista com o cliente minuciosa, e em cima dessa, eu faço um registro do ambiente, um ambiente por vez. Só que o cliente ele só tem esse contato. Para ele, o Day Express, por isso o nome, porque, na verdade, ele só tem um dia de comprometimento comigo. Dali em diante, eu vou para o escritório para poder trabalhar, enfim. É o dia que capta todas as informações, e que ele conta tudo o que deseja. Exatamente. Né? E aí, quando acaba esse dia, no dia que eu consigo organizar tanto a parte das lojas que fazem a parte da pronta entrega, porque eu preciso sincronizar todo esse trabalho. Vai uma equipe bem treinada para poder fazer a instalação de papel de parede, toda a parte de pendurar os quadros, enfim. Sim. E o cliente sai às 8 horas da manhã para trabalhar e quando volta às 6 hores da tarde, surprise! Aquele ambiente está pronto. E ele não teve nenhum tipo de problema. Logicamente que isso a grande diferença é que são poucas intervenções. Eu não posso mexer no gesso porque claro. Tem toda a parte da cura do gesso, enfim, que não acontece num dia. Então são essas pequenas intervenções que acontecem, mas que o cliente fica satisfeito de imediato. É o que tem a ver com o nosso tema, né? A beleza dos detalhes. Então trocar aquela coisa que de repente já está monótona, já está cansativa e dar aquele up. Essa é a intenção. Né? Essa é a intenção. No final do ano, ela foi fada madrinha de, se eu não me engano, 27 clientes do Day Express e fazer produção para 27 residências com estilos completamente diferentes, com perfis diferentes, com disposição financeira diferente. E foi fantástico. Foi realmente, pelo menos lá na Teixo, 27 clientes tiveram casa transformada e o Natal foi especial para cada um deles. Foi muito bacana mesmo. E o legal também, você falou bem sobre o bolso. Nessa entrevista, a parte mais transparente é o quanto o cliente está disposto a gastar. Sim. Então, precisa que tenha realmente essa... A gente precisa ter uma base, tem que ser uma transparência para a gente. E em cima do valor que ele tem para gastar, é o que a gente vai fazer para transformar o ambiente. Aproveitando que nós estamos ao vivo, mandem suas perguntas. Estamos falando sobre almofadas, tecidos, combinações, texturas. Tá? Estamos esperando aqui as perguntas. Aproveitem as meninas aqui para tirar a sua dúvida. Então, assim, a gente falando sobre essa questão das estampas, né, de cores, então assim, texturas, cores, estampas é uma coisa que também na moda a gente brinca, né? Se a gente vê os desfiles, existe essa coisa da brincadeira, de misturar e tal. E, né, quais são essas texturas e como a gente deve combiná-las? Vocês podem falar assim um pouquinho? Eu acho que, na verdade, essas texturas a gente não tem mais o bom senso, a gente usa mais o bom senso do que, como critério do que o certo e o errado. Sim. Então, a gente, utilizando, por exemplo, eu elejo um grafismo inicial quando a gente está falando de almofadas, por exemplo, e em cima desse grafismo eu continuo o trabalho em geral. Vou ver a cor,
que é de acordo com o projeto, logicamente sempre respeitando muito o estilo do cliente. Sim. Porque não adianta, de repente, eu vou fazer uma coisa muito moderna, ultra moderna, e o cliente é um cliente mais clássico. Sim. Mesmo que fique uma combinação maravilhosa, não vai atender, é a cara dele, né? não vai identificá-lo. Então, eu acho que essa é a primeira vertente. Importante demais, eu acho, mais do que se você vai usar a estampa floral com a listra, eu acho que é muito importante você pensar, você me corrija até se você achar diferente, mas você achar um link entre uma estampa e outra. Eu acho que esse é o ponto. Porque se harmonizar, né? É o que harmoniza, porque se você não consegue colocar esse link, fazer esse link... Vira uma colcha de retalho. É isso, e as estampas começam a competir entre elas. Sim. E aí você passa a não ter um ambiente harmônico. Isso, eu acho que esse bom senso que é importante pra gente. Uhum. Na verdade, quando o cliente vai lá na loja sem profissional, que não tem toda esse critério, esse planejamento prévio, uma das primeiras perguntas que a gente faz é qual é o ponto de interesse do seu ambiente. Porque às vezes ele já tem uma peça, ou que ele herdou, ou que ele adorou, ou que ele comprou, que já é ultra colorida, e a gente precisa fazer com que todas as outras coisas componham, mas não concorram. Sim. Então, é muito interessante. Mas eu confesso que quando o cliente diz, não, eu não tenho nada, e aí eu tenho aquela folha branca na frente, aí a gente dá destaque. Aí brinca, né? Com certeza. Fica à vontade, à né? vontade. Para estampas, para cores, fica livre. Então, na verdade, não existe muito um critério, mas é bom que se estabeleça um caminho, né? Exatamente. Uma cor que vai fazer o link uma com a outra, de repente é um tipo de grafismo que vai lembrar o outro e você vai mudando a forma até chegar no arabesco, por exemplo. Mas você consegue mexer fazendo um link de uma para outra. Legal, E como escolher a combinação das cores, né? Como também essa questão de escolher uma e meio degradê ou né? Na verdade, assim, pra gente, eu vou falar um pouco como profissional. Na composição da nossa cartela lá de cores. Exatamente, aquele círculo cromático, cores análogas ou cores complementares, enfim. Falando um pouco como profissional, e pegando o gancho que Simone falou agora, eu uso primeiro, e que eu acho muito importante, é a vedete. Existe um coringa ali que vai ser uma peça estimada do cliente, ou até mesmo que está sendo composta naquele momento, mas que a gente enxerga ela, a gente elege essa peça como principal. Em cima dela, começo a procurar as cores e aí vai pro grafismo. De repente também, assim, o cliente chegou e... Nossa, que maravilhosa, eu quero ir. Aí, tipo assim, ficou aquela como, né, a referência. E na hora que ele pega esse objeto, é a hora que você faz uma leitura de perfil para poder entender, captar o restante todo do cliente. Às vezes é um movimento, é um gesto que você consegue perceber para onde vai o seu projeto. Nós temos aí algumas imagens de projetos de Andressa. Nesse projeto especificamente, a vedete foi a cor do mar. A cor do mar? Foi. Nossa, a gente utilizou primeiro, dentro da cor do mar, a gente foi trabalhando o tom do celadon, que é a troca do verde para o azul. E aí, talvez não dê para ver muito bem, mas a primeira almofada, que é essa verde, ela tem um grafismo, ela é toda ela geométrica. E mesmo com o chevron lateral, que são essas que são verde com azul e branca, ela não briga, porque ela tem o mesmo tom do verde na almofada do chevron. E aí, para poder complementar, eu coloquei uma almofada de seda mista branca. Sim, ali no centro. Que para poder fazer o link para o outro lado, que está com o lado azul, a gente colocou a passamanaria. No mesmo tom do celadon, e aí você consegue conversar com os dois lados. Existem esses detalhes também, né, que compõem as almofadas. Nem sempre a almofada é só um tecido só. Às vezes é um jogo de mais tecidos, às vezes também tem esses detalhes que vêm a complementar. Com certeza. Lindo. E a questão das texturas também, a gente pode ver a madeira, né? Nesse caso aí a gente trabalhou, você vê que na verdade é um projeto que ele tá bem clean. A gente trabalhou bastante a parte de madeira para poder dar a acolhida no espaço. A iluminação também que está bem pontuada.
Em outras fotos a gente consegue enxergar melhor. E todos os tons, tanto da parte de produção quanto... nessa foto dá para ver melhor. No final, a gente colocou uma pastilha em 3D para poder dar um movimento maior, porque senão o lado de lá ia ficar muito frio, muito estático. Sim. E a gente tem que ter essa preocupação sempre. Que você trabalhou a questão do vidro, né, um pouco espelhado. Exatamente. Então, as superfícies bem lisas com esse 3D dando esse contraste. Exatamente. Da textura. Para poder dar um movimento, porque senão ia ficar muito estático e ia ficar frio o ambiente. Verdade. Foi a forma que a gente... gente... no varanda, né, uma coisa mais descontraída. Exatamente. Bem legal. E aí também as cadeiras tem esse detalhe. As cadeiras também com amadeirado para acolher mais o espaço e a gente continuar numa base mais neutra. Bem legal. Ficou lindo esse projeto, hein? Obrigada. E com o mar, certamente, deve ter ficado maravilhoso. A gente tinha que ter tirado foto com o mar junto, né? Aí, assim, ficou muito lindo. Já dá pra ver. Aí é bom quando a gente vai na obra, assim, vai visitar e tem aquele mar maravilhoso. A gente trabalha. Segunda-feira, assim, faz um bem. Gente, eu queria aproveitar e mandar beijo para Priscila Caldas, Fernanda Vaqueiro e Diógenes Magalhães. Um beijo para vocês. Obrigada por acompanhar aqui nosso programa. Voltando aqui à questão das cores, das estampas, das texturas. Mandem suas dúvidas, tá bom? Combinação de elementos, variação de formas, né? A questão do... trazem bem-estar também, né? É essa mistura dessas coisas todas que trazem um aconchego, né, para casa das pessoas, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a composição que você faz, por isso que volto a falar sobre perfil de cliente, por isso que isso é tão criterioso, e dá uma tristeza quando o cliente fala assim, eu vou dar uma paradinha, depois eu volto para as almofadas, como se a almofada não fizesse parte do projeto, mas é a parte mais importante, porque a gente ali vai estar falando de vestir a casa. Sim. É o tapete, é a cortina, é a almofada, isso tudo é o que realmente veste a casa. Exatamente. É onde você realmente finaliza. Colocar as poltronas e o sofá, enfim, na posição correta, ok, é importantíssimo. Mas o brilho e a sensação de bem-estar que você precisa quando você está em casa... É a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Exatamente. É o que vai te dar o prazer de estar em casa. É a vontade de... hoje eu acho que vou ficar aqui mesmo. Vou assistir um filme aqui na minha varanda, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que vem do todo. E o todo não adianta. Se você colocar um sofá, o mesmo sofá, com almofadas ao lado de uma cortina, com tapete embaixo, e o mesmo sofá, com os mesmos móveis, sem nada, você tem a sensação de que já está na hora de você ir embora. É incrível, mas é a sensação que eu tenho. Eu preciso vestir a casa. O que eu acho interessante e que os profissionais têm uma preocupação muito grande é o cliente vem cheio de ideias, mas você precisa dar um norte naquilo, porque por mais que você adore estampas, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem roupa de cama listrada azul com verde, tem bolinha branca com preto, tem floral rosa com amarelo. E aí ela chega lá na loja e se encantou. Você vê que é uma pessoa que gosta de estampas e ela chega lá na loja e se encantou com papel de parede estampado. Não dá para deixar, porque ela precisa continuar tendo a liberdade de usar toda essa roupa de cama colorida que ela tem e fechar uma composição bacana, tranquila, harmônica, elegante, com um papel de parede, independente da estampa que ela escolher e a cor que ela tiver no clima naquela semana. Sim. Então, a gente ouve, mas tem que dar um direcionamento. Tem que dar selecionada, né? E vamos mostrar, então, algumas composições, né? A gente tem aqui no nosso estúdio hoje um cenáriozinho, vamos lá, para mostrar para vocês como fazer algumas composições. Na verdade, aqui a gente está mostrando como as cores, as estampas, podem gerar um efeito completamente diferente no seu móvel. Então, aqui a gente está com o branco, o off-white e dourado, numa composição mais elegante, mais clássica, mais arrumada. Uma poltrona de madeira que é um coringa. E quando você faz essa alteração de texturas e de estampas, o efeito é completamente diferente. Gente, esses detalhes aqui que eu estava falando sobre, né, as almofadinhas, como isso dá uma diferença no acabamento da almofada, esses detalhes todos. Torna mais sofisticado, né? Muda completamente a cara do... Vamos para a próxima composição.
A gente tem uma próxima composição aqui. Como é que a gente pode descrever isso aqui? E de repente, essa poltrona que estava na sala, você resolveu mudá-la para varanda. Exato. E precisa de vida, de cores, de alegria. Só brincando com estampas, o efeito é completamente diferente. Como fica convidativa, né? A sensação de vou sentar porque eu vou receber meus amigos e eu vou ficar aqui, nesse cantinho aqui é meu. Já muda completamente, né? Muda completamente, é bem agradável e assim, sempre linkando, né, gente? A estampa tem o quê? Um tom de amarelo, então a baguete é toda amarela, né? Ou poderia ter até outra estampa, mas que conversasse, né? Isso. Vamos para uma... Aí, de repente, o seu irmão casou, É. pediu a sua poltrona, que é linda, e ele precisa agora de uma pegada um pouco mais séria, mais sóbria. E a gente ainda tá com o mesmo móvel, só que uma versão um pouco mais tranquila, menos impactante. É, bem mais sofisticado, né? E o couro dá uma pegada extremamente moderna. E o legal é que ele tem uma pegada mais moderna, ele tem, e ao mesmo tempo ele é neutro, né? Você consegue fazer várias composições, exatamente. Você não fica preso. E aí ela quebra com uma almofada, com uma baguete, com cores mais bordô, marsala, que trazem até um pouco do mais feminino. Então esse ambiente não ficou nem masculino nem feminino, ele está totalmente unissex, ficou super neutro e ótimo para... E muito chique, muito sofisticado, né? Muito sofisticado. Eu acho que fica muito bacana, assim, uma peça em couro em casa. É a questão das texturas que a gente estava comentando, né? A gente tem uma textura aqui, que é do couro, a gente tem a palhinha aqui da cadeira, a gente tem essa outra textura aqui listrada, a gente também tem outra textura. Então, só aqui a gente tem várias coisas, né? Que compõem bem juntas, né? Vamos para mais uma composição aqui. E a gente consegue deixar uma versão um pouco mais feminina quando a gente traz os tons assim rosáceos, mas não quer dizer que vai ser aquela poltrona da Barbie, né? Você vai brincar com tons, um brilho mais acetinado, um dourado que realmente deixa um efeito um pouco mais feminino. A seda mista que está ali para presente. Acho que então a gente também tem aqui uma composição de tecidos, né? Que também, os dois têm brilho, mas não brigam, né? Exatamente. Tecidos que se complementam, a gente tem detalhes de novo aqui na baguete, ó, que lindo isso, como fica diferente, né? A almofada, que glamour que dá. Também você pode usar uma baguete na cama, né? No quarto do casal. Sim, claro. Né? Eu acho que também essas almofadas, elas podem circular, não é? Pela casa. Isso é verdade. Eu acho que é importante fazer essa reciclagem, né? Sim. Tem uma hora que você já não aguenta mais naquele espaço, mas em outro vai cair tão bem, vai funcionar tão bem. Eu sou a favor também. As baguetes acabam sendo uma excelente opção quando você adorou aquela roupa de cama que você viu numa vitrine, mas você quer dar a sua cara, você quer dar a sua personalidade ali. Então, para tirar, por mais que a roupa de cama seja linda, mas para não ter aquela cara de todo mundo, de tirei da loja e botei na minha casa, a gente usa muito baguete para fazer esse arremate de personalização. E como é que funciona? Por exemplo, eu encontrei essa almofada na Têxtil, mas eu queria muito que ela tivesse esse detalhe. Como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem uma coleção desses detalhes, dessas passamanarias, desses apliques. Tem também pingentes de várias cores, de vários estilos, para combinar com almofadas rústicas e almofadas mais clássicas, elegantes ou uma coisa mais descontraída. Você consegue personalizar. Sim, a almofada. Fica uma coisa diferente, né? Como você falou, não é uma coisa que você pegou da loja, colocou na sua casa, que de repente uma outra pessoa pode encontrar, não sei. Não, foi pensado com carinho, com bastante atenção aos detalhes. Diz aí, Andressa, como é que esse estilo aqui? Na verdade, esse estilo, ele compõe também tanto o unissex, né, tanto masculino quanto feminino, porque a gente está trabalhando, apesar da cor sóbria ser o preto, a gente está trabalhando junto com o dourado e os apliques, eles trazem um pouco mais de glamour para o espaço. E a diferença, e aquela que a gente estava falando, é sobre... Esse aqui não é passamanaria, né? É passamanaria também? É passamanaria. Estou aprendendo os nomes técnicos agora. A passamanaria, que ela é pro tom do dourado, que ela faz o link com a almofada no tom... É veludo, isso é de veludo, né? Então, a composição fica perfeita, fica glamourosa. Sim.
na verdade, o uso dos tecidos faz uma diferença incrível. E tem uma coisa muito simples que gera um investimento pequeno para o cliente, que eu gosto muito quando os profissionais sugerem e o cliente realmente percebe a diferença, quando você compra um abajur maravilhoso, mas que ele na prateleira lá da loja vem com aquela cúpula crua. Você normalmente, dependendo do diâmetro, não passa mais do que 1,20 m, ou seja, é um investimento pequeno, mas quando você coloca ali na sua casa, no seu quarto, que ele mudou de cor, que ele ganhou uma estampa, que ele passou a ser seu e não um objeto que estava na loja, faz uma diferença incrível. Verdade. É verdade. Nós temos mais uma composição aqui, bastante diferente dessa, para encerrar aqui a nossa mudança aqui de... Olha como o efeito das cores muda completamente. Sim. O up que deu agora de colorido, né? Tá mais divertido, né? Isso uma casa de praia, é uma área gourmet, uma coisa mais divertida, mais descontraída da casa, né? Eu gosto bastante dessas escolhas. Bastante. Aí você vê E são duas, você vê que o link das cores acontece, exatamente, mas a textura é completamente... A textura não, a estampa é completamente diferente. A listrado com liso, né? Sempre casa bem, né? Tirar aquela sensação de que a casa é de Agostinho Carrara, sabe? Acabou. Quando você mistura tudo, não tem isso. Tendo uma harmonia de cores, nem precisa... Aqui tá bem, bem combinadinho. Mas às vezes uma única cor... É o suficiente. Amarra toda a composição e fica uma harmonia já faz perfeita. A harmonia. É verdade. Vamos voltar lá para o nosso... Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Ficaram bastante diferentes, né? As propostas. Então, vai para cada gosto realmente, vai para cada ambiente também, né? Vamos falar também da questão dos tecidos, já que a gente está conversando sobre tecido. Como fazer essas escolhas. Também do mesmo jeito da textura da almofada, tudo segue aquela linha de ter o tecido para o estofado? Também, assim, porque às vezes as pessoas não sei se elas não entendem muito bem que você pode pegar um tecido daquele lá da têxtil, né, e transformar seu estofado novo. Você transforma completamente o ambiente, só trocando o estofado. Eu acho que na hora de fazer a escolha, além da beleza, que é óbvio que a gente tem que fazer um projeto harmônico, que converse com todo o ambiente, é muito importante o toque, o sensorial. Sim. Você sentar num sofá que você não tem vontade de levantar nem para pegar a pipoca na hora do cinema, do filme, né? É delicioso isso. Sim. Agora tem aquele outro tecido que já vai pinicando e que você não gosta nem de ficar sentado. Um tecido quente também, né? Ou isso, quente de você... Às vezes você encosta o braço quando você sai e está com a parte suada. Então, acho que as escolhas vão mais por isso. Eu acho que a parte sensorial, do toque, de você sentir, você conseguir imaginar e transpor para o cliente isso, para a casa do cliente. E o quanto ele é gostoso. Depois a outra parte agora vai por cima. Não, a própria função dele, o tecido vai estar numa varanda que é coberta, ele vai ter possibilidade de receber ali uma chuvinha junto com um vento. Não, ele vai tomar muito sol. Então, essas diferenças de para que ele vai servir, qual é a função dele, a gente precisa levar muito em consideração. Com certeza. Não tem como você deixar uma cliente apaixonada por seda, por exemplo, ter uma cortina 100% seda numa cidade que a gente de Salvador, que é a segunda capital em salitre do Brasil. Então, como o nosso vento é salgado, aquele sal que se deposita nas fibras da seda, que é um tecido natural, ela vai rasgar aquela cortina como um papel em um ano. Sim, então, tem que ter cuidado. onde ela mora, para onde é que vai aquele tecido, qual é a incidência de sol ou não, de calor ou não, tudo precisa ser levado em consideração. Sim, verdade, né? Com certeza. Queria mandar um beijo aqui para Niterói, Rio de Janeiro, Olivia Nogueira, beijo para você. Pessoal do Rio lá, assistindo o nosso programa. Todo mundo assistindo. Manda um beijo pra galera. Com certeza, um beijo, pessoal do Rio. E devemos usar a mesma cor em todos os ambientes? Posso dar minha sugestão? Não. Não, né? Não, eu acho que
Cores é um detalhe muito importante, que tem que ser muito estudado. A gente não pode simplesmente eleger uma cor para a casa inteira. Você, primeiro, eu acredito, falando Andressa Perlingeiro, a pessoa. Eu tenho 3 filhos. Um filho tem 15 anos, e ele gosta de jogar bola e escutar música alta com os amigos. Eu tenho um outro que tem 7 anos e que ele gosta de super-heróis. E eu tenho uma menina que gosta de balé clássico e tocar piano. Como é que eu vou colocar a mesma cor? Como é que eu não vou passar a personalidade deles? Para cada um. Então, eu tenho que pensar na personalidade. Sim, eu faço um link sempre de repente, com uma madeira. Eu faço um link porque a casa não é uma amostra. Sim, a gente tem que ter essa preocupação. Ser diferente, né? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, é muito importante. Então, de repente, a madeira, a gente vai estar coordenando uma com a outra para elas se falarem. Sim. Mas em cores, não. Em cores, eu abro um pouquinho mais a exceção. Eu costumo também trabalhar assim, a base parecida, né? Então, assim, a mesma cor passa por toda a casa, mas assim, aí a gente vai paredes diferentes, detalhes. Exatamente. Personalizando, né? Isso, vai colocando a cara. Também, assim, gabinete não vai ter a mesma cara do quarto, então, assim, Exatamente. E a função de cada espaço, né? Sim. Eu acho que é importante. Por exemplo, se a gente for falar de um quarto de uma criança. É quarto de criança de 6 anos. Não existe uma regra. Tem crianças que ficam em horário integral na escola. Sim, então, quando chega em casa, tem que ter o lúdico, porque ele já passou o dia inteiro estudando. Então, é mais lúdico o quarto. Agora, tem o quarto da criança que ela estuda um período só e que a mãe precisa que ele tenha rotina. Então, eu preciso um quarto que seja mais sério e com uma área lúdica, mas não ele todo lúdico. Sim. Então, tudo isso vai dando... Que as cores dão sensações também, né? Então, assim, a gente tem que saber o que provocar. Exatamente. Mas, olha, o desafio de quando você tem no mesmo quarto 2 crianças de idades bem distintas, às vezes até um menino e uma menina, porque estão num apartamento menor, fazer esse enlace para que cada uma se identifique no seu quarto, que se sinta à vontade, é um desafio que eu adoro ver esses profissionais desenvolvendo. É muito legal. É desafiador, realmente. E a gente precisa estudar demais para não favorecer um e deixar o outro de lado. É verdade. Gente, o pessoal da internet está aqui perguntando pra gente o que eu nunca posso usar. Algum tecido que não pode, assim, que não... Existe um ponto que a gente precisa levar em consideração. Os tecidos naturais, principalmente algodão, linho e seda, são tecidos mais delicados. Então, eles vão trazer um luxo, aquele brilho da seda, por mais que a gente tenha hoje laboratórios têxteis super desenvolvidos, mas aquele brilho, só quem conhece, quem sabe o segredo é o bicho da seda mesmo. Então, por mais que a gente tente repetir ele, você não consegue a sensação de sofisticação que a seda traz. E o aconchego e o acolhimento do algodão e do linho também é muito superior. Só que esses são materiais que não podem receber um sol diretamente e a própria claridade descolore. Então, você não pode usar os tecidos naturais numa área descoberta, não pode usar eles numa área de muita incidência de sol, porque eles simplesmente não vão durar. Sim. Com certeza. Só complementando o que Simone falou, a gente tem diversas... foi como a cliente que você falou que gostava da seda. O nosso papel é orientar, entender e procurar um tecido dublado, procurar um tecido mais resistente para a gente poder colocar nos móveis. Mas falar que não pode usar alguma coisa, só a gente não pode usar no estofado como um todo, mas o céu é limite de onde pontuar, né? Na verdade, a gente pode usar tudo, porém tem que ver a situação, né? Estudar cada situação e, de repente, como você falou, no sol não pode usar tal tecido, né? Porque vai ser um investimento perdido, Sim. né? E eu preciso que você saiba que os produtos da Têxtil não podem durar só 6 meses. A gente está lá para lhe mostrar custo-benefício. Da mesma forma que eu tive uma cliente que queria um sofá 100% seda, a minha primeira pergunta foi: você tem criança? Aí, como ela não tinha criança, ok, pode investir que vai ficar lindíssimo.
Certo. A gente te mandou beijo para Rio de Janeiro e São Paulo. Ficou com inveja, com ciúmes. Beijo para vocês também de São Paulo. Mandar beijo para todo mundo, então, todos os lugares. Estão nos acompanhando. E como escolher tapetes? Tapete eu trabalho de duas maneiras, Thaís. Eu vejo primeiro pelo perfil do cliente. Se a intenção dele é uma peça como herança, porque a gente tem tapetes que realmente Duram muito, né? E valem como obra de arte, são obras de arte, né? E aí, nesse momento, a minha vedete vai ser o tapete. Sim. Eu preciso saber logo no início, né? Exatamente, porque aquilo ali vai comandar o restante da casa inteira. Verdade. A gente vai ter que girar em torno do tapete. Eu acho que essa é muito importante. Ou se ele só vai vestir o espaço. O vestir o espaço, eu procuro um tapete que seja macio, que ele tenha uma trama mais leve, que não seja... Que eu consiga tirar o sapato e pisar nele. Sim, e gostoso, gostar, naquele tapete delicioso, gostar, né? do toque. É a história sensorial de novo, voltando. De novo, Exatamente. Aí na hora de escolher um tecido, né? A gente sempre... passa a mão, vê se você gosta. Porque principalmente para sofá, como a gente falou, não pode... Estamos numa cidade quente, né? Então você bota aquele tecido que fica desconfortável, áspero, não dá. Não, não funciona. Separa ele para forrar a cúpula do abajur, que você não vai ter problema. É verdade. E como escolher cortinas? Você, Simone, que trabalha lá com as cortinas, como fazemos? Isso é muito legal, porque eu preciso saber, a sua cortina é para te dar privacidade? É para só compor um ambiente? É para melhorar a temperatura, segurar um pouco só o calor? É para deixar aquele quarto completamente escuro, que você realmente... breu, né? 10 horas da manhã você não tem noção do que está acontecendo. Sim. Então, primeiro, a gente precisa saber o que você espera, qual é o resultado, né? Que você espera, porque são coisas completamente diferentes. As escolhas, se você vai trabalhar com cortina ou se vai ser mais funcional, você trabalhar com persiana, porque hoje as persianas trazem um efeito moderno e principalmente muito prático. Sim, tem isso, né? As pessoas hoje também às vezes não querem tirar a cortina, fazer uma lavagem, querem passar apenas um pano, então assim, tem essa questão. Eu acho da limpeza. que a persiana em si, ela tem funções específicas, mas a gente nunca pode... Eu sou apaixonada por cortina, a gente não pode esquecer. Eu acho que ela dá um glamour pro espaço, ela complementa de uma tal maneira, e a gente pode trabalhar, de repente, com uma base mais neutra, onde o linho... vamos supor, o linho que tem uma infinidade de ranhuras, né? Sim. A gente trabalha com um linho mais neutro, com menos ranhura, e a gente trabalha uma barra maravilhosa de outra cor. Enfim, a gente ousa de outras maneiras, né? E eu acho que isso compõe demais o espaço. Mas Simone é criativa igual! Eu sei disso. Mas é que quando eu pensei em persiana, eu penso naquela varanda que você precisa ter uma privacidade em relação ao seu vizinho. Sim. Só que ao mesmo tempo, como a sua varanda não é tão grande, uma persiana não vai te roubar aqueles 25 centímetros que a cortina vai te roubar também. Então, você botar uma persiana de tela solar vai deixar tudo muito claro, não vai escurecer o ambiente, ele continua iluminado, só que você tem a praticidade de muitas vezes a persiana, você até pode passar um paninho úmido, algumas persianas você pode passar uma bucha com sabão. É muito mais prática, com certeza. A manutenção é mais simples, mas fica realmente aquela coisa moderna e fria, e meio seca, que combina bem para um corporativo, mas na sua casa... acompanhada de um chale, faz toda a diferença. Tem que ter. Assim, eu sempre gosto também de indicar a cortina. Às vezes os clientes ficam resistentes. Não, mas pra que cortina, né? Não. Mas vamos, é outra coisa. A gente tem também mais fotos de projetos aí de Andressa para mostrar isso, né? Realmente a cortina faz a diferença. Olha, para quem gosta daquele quarto completamente escuro, cinema... Nada se compara à cortina. Cortina, né? Nada se compara. Mas também a gente pode fazer uma composição das duas coisas, né? Sim. De repente... A gente pode trabalhar, de repente, com rolô e a persiana por cima, enfim. Pois é, mas a persiana vai ter umas frestazinhas que não tem o que fazer. Não tem jeito, né?
E como escolher o tecido? A gente falou tecido para estofado. No caso de sofá, por exemplo, você tem aquele sofá, às vezes, né? Tem tempo já que você tem aquele sofá. A gente está numa fase de aproveitamento do que você já tem, né? Exatamente. A história de joga fora e compra novo, faz tempo que eu não ouço. E aí, como é que a gente faz? Hoje a gente tem estofadores extremamente habilidosos no nosso mercado, que é aquele seu sofá que você gosta muito, que foi investimento há tempo atrás, Sim. que você pagou caro porque tem uma estrutura bacana, uma estrutura duradoura, mas que naquela época ele tinha formas mais arredondadas. Hoje ele pode virar um sofá reto e moderno perfeitamente. É verdade, tem como dar essa modificada, né? E o legal é exatamente isso. O estofador hoje não está mais na função só de trocar o tecido, ele acaba reformulando o tecido, ele recicla. Faz um novo sofá. Se Exatamente. você tem comprado um novo. É quase um novo mesmo. E transforma. Dá pra mudar o desenho, o traçado do sofá. E conte aí a história do seu marido que chegou achando que você tinha trocado de sofá. A história do efeito das cores, porque na minha casa sempre, pelo menos na sala de TV, a gente tinha uma composição de almofadas em tons quentes. Então você tinha diversas estampas, mas sempre envolvendo o amarelo, o laranja, o vermelho, o cenoura. E aí uma vez, pro aniversário dele, eu falei, vou fazer uma coisinha diferente. E aí troquei aquilo tudo para tons frios. Eu vim com 2 tons de azul, um berinjela. E aí ele falou para mim, tá, ok, obrigada, mas comprar um sofá novo só por causa do meu aniversário, eu acho que foi desperdício. Então eu falei, oi? Só troquei as almofadas. Nossa, você vê que Muda o que ambiente. mudou completamente, que ele achou que tinha sido outro sofá. Você podia ter dado uma disfarçada. Amor, eu fiz tudo isso pra você. Você merece. Você merece um sofá novo a cada aniversário. Muito legal isso. E eu queria que vocês dessem uma dica assim, para quem tem medo de investir assim, nas peças de almofadas, decoração e tal, e não quer errar. Como fazer para não errar? Thaís, vou ser sincera. Contrata um profissional. Contrata um profissional. Porque vai ser a maneira que vai mais economizar. Sim, isso é. Certamente vai economizar muito mais, porque vai ter um direcionamento, a pessoa vai enxergar todo o projeto, ela não vai fazer uma composição de almofadas na hora, vai enxergar todo um projeto e vai harmonizar todo o ambiente. Ele vai sair muito mais satisfeito e com a certeza de que gastou menos do que se ele tivesse feito e refeito depois, porque não gostou de alguma coisa, né? É verdade, mas precisa Acho contar tudo. Tudo que você gosta, mesmo que você acha que ele vai talvez pensar que não é legal, que não é moderno. Fala o que você gosta a fundo, o que faz seus olhos brilharem, Sim, porque ele seguindo essa linha vai te fazer muito feliz. Né? Nem sempre o que está na revista é aquilo que te faz feliz, é aquilo que você acha bonito. É verdade. E o profissional sabe encaixar o seu gosto de uma forma harmônica. E fora que são muitas coisas para você compor, né? Você vê, tem cortina, tem a barra da cortina, tem o tapete, tem a almofada, tem o sofá, tem o terceiro. Então, assim, são muitas coisas que as pessoas... São vários elementos. São vários que tem que casar, que tem que harmonizar. Então, realmente, o profissional já vai, né? Ele fecha esse quebra-cabeça perfeitamente. Sim. Outra coisa vocês acham interessante mudar a decoração da casa conforme o evento, conforme o humor, conforme algumas situações, assim? Conforme o humor, eu digo, na verdade, o inverso, que na verdade a gente tem que preparar a casa para ter sempre o bom humor. Sim. Você voltar para casa depois de um dia estressante e aquela casa está preparada para te receber e seu humor mudar. Agora, quanto a evento, eu acho que é sempre importante. Eu acho que até o próprio convidado, na hora que ele chega numa casa, que ele vê que a mudança foi feita, mesmo que tenha sido muito sutil, para aquele evento que ele foi convidado para aquele evento, ele se sente prestigiado. Você está fazendo uma forma de você fazer um carinho também no convidado. Sim, sim. Eu acho muito interessante. E uma coisa que a almofada é uma coisa simples de você fazer essa troca, né? Você troca a capa, na verdade. Você não precisa trocar. Sim, né? Hoje você consegue sair, como ela fez no Day Express várias vezes. O cliente sai para trabalhar e quando ele volta a casa está nova, porque um papel de parede hoje você instala em 40, 50 minutos no máximo. Muito rápido. Então, o que era uma parede lisa, de repente virou uma parede com um grafismo geométrico, com uma cor, com uma estampa. E as almofadas também trocaram e você se surpreende
em menos de 24 horas. É verdade. Nosso programa está chegando ao fim. Foi muito gostoso. Eu queria fazer um jogo rápido com vocês aqui. Eu vou falar uma palavra e vocês falam que a primeira coisa que vier na cabeça em relação ao tema. Uma cor? Amarelo. Nesse momento, fúcsia. Uma textura? Confortável. Acho que sim. Eu gosto da madeira, da textura da madeira. Né? É confortável? É confortável. Uma estampa favorita? Poxa, depende do humor. Às vezes muda, né? Muda. Tapete de fibra ou macio? Pro quarto macio, pra casa de praia de fibra. Exatamente. Estampado ou liso? Estampado. Estampado, né? Cortina ou persiana? Cortina. Ai, depende. Depende Os da estação. Dois também dá uma casadinha boa. Uma peça coringa, não pode faltar. Que não possa faltar um objeto da família que traga lembranças. Sim. Eu acho que é importante. Você traz para o ambiente. Memórias. Uma peça que te traz um prazer em olhar, uma felicidade só de olhar. É verdade. Isso aí tudo tem que ter em casa, né? Esse detalhe, esse segredinho. Eu queria dar os parabéns para Ana Ferrez, Enio Ferreira, Ricardo Ferreira, Verina Ribeiro, Rafael Improta e Thiago Pina, que fizeram aniversário essa semana. Parabéns. E se você perdeu os programas passados, entre na Nato Online, procura os vídeos e assista, tá? Mais dicas a gente tem no Thaís Espetacular Decor. Queria agradecer a presença de vocês, obrigada. Obrigada, Thaís. Queria agradecer também a Azulejos Person, Mirela Abreu, Cabelo e Maquiagem, Ana Paula da Carmen Steve Salvador Shopping, novo projeto pelos nossos móveis aqui do estúdio, Sou Pilates e toda a minha equipe. Agradecer a você que está nos assistindo, que nos acompanha. Tenha um excelente fim de semana e beijo, até o próximo programa.